Eu desejo também cumprimentar nossos irmãos que neste momento passam a acompanhar a nossa programação com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 38, em Atibaia, São Paulo. Nosso culto de oração e meditação da Palavra de Deus. E nós iremos nesta noite estar meditando os Salmos 34. Se você tem uma Bíblia na sua casa, acompanha conosco, Salmos 34, a partir do versículo 1. Nós estaremos fazendo aqui uma leitura responsiva. Como nosso pastor tem orientado, quero pedir aqui ao nosso pastor Itamar para estar nos auxiliando. Em pé como estamos, eu leio o versículo ímpar e nossos irmãos, versículo pares. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem tomar o vosso assento. Nós estaremos trazendo nessa noite alguns conselhos de Davi, aqui que nós encontramos no Salmos 34. E ele começa, meus irmãos, nos convocando para louvar a Deus. Ele fala de si mesmo, dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu meditando nessa palavra, eu me perguntava, qual o tempo favorável, ou qual o melhor tempo para se louvar a Deus? Então, eu encontro aqui Davi dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. A pergunta seria: existe um tempo adequado para se louvar a Deus? E a resposta é: todo o tempo é tempo de louvar a Deus. Glórias a Deus. E ele diz que esse louvor precisa estar nos nossos lábios continuamente na nossa boca. Todo o tempo é tempo de louvarmos a Deus. Porém, meus irmãos, quando você se propõe em louvar a Deus continuamente,
Não pense que será coisa fácil, não. Porque existe o adversário das nossas almas que não fica satisfeito quando te vê louvando ao Senhor. Então algo ele vai tentar fazer, se levantar, para tentar te impedir de louvar o nome do Senhor. Quem sabe até usando vidas que vão dizer assim: pare de louvar, pare de cantar. Aleluia. Pode ser que alguém fale: não, eu não gosto de te ouvir cantando, não gosto de te ouvir louvando. Mas é nessa hora que você deve continuar louvando, deve continuar cantando, louvando o nome do Senhor. Pois nos diz aqui no versículo 2: a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Continue louvando a Deus, porque sempre haverá um manso que vai se alegrar com o teu louvor. Então, primeiro conselho de Davi: louve ao Senhor, porque ele diz: louvarei ao Senhor. Mas ainda falando do louvor, eu vejo que tem situações e tem pessoas que escolhem o momento adequado, o momento ideal para estar louvando a Deus. Como por exemplo, espera o momento favorável. Espera o momento favorável. E eu, meditando nos Salmos 126, algo ali que me chamou a atenção, porque é um salmo de louvor, onde eles estão alegres, estão muito felizes, pós-cativeiro. Eles estavam presos na Babilônia, estavam no cativeiro, e Deus os resgatou, transportou de volta para Jerusalém, e eles estavam felizes. Então diz assim Salmo 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Veja que eles estavam alegres, eles estavam com a boca cheia de risos, de cânticos para louvar a Deus, por algo que Deus havia feito. Isso eu costumo chamar de louvor pós-cativeiro. É quando você louva a Deus por uma graça alcançada. Você louva a Deus pelo milagre que Deus opera. Você louva a Deus pós ter sido liberto de uma situação. Então você louva a Deus. E eu vejo aqui que não é tão difícil assim louvar a Deus pós-cativeiro. Louvar a Deus pós uma graça alcançada. Normalmente, quando você final de ano aí recebeu um presente, ganhou alguma coisa, aleluia, da parte de algum irmão, quem sabe, você falou: graças a Deus, eu estava precisando disso. Normalmente a reação de quem ganha um presente é de dar graças a Deus, é de louvar a Deus. Se alcança um milagre, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, não é tão difícil louvar a Deus pós-cativeiro. O difícil é louvar a Deus no cativeiro. Vou repetir: não é difícil louvar a Deus depois do cativeiro, depois da luta, depois da prova, depois de ter alcançado a vitória. O difícil é louvar a Deus na luta, na prova, nas adversidades, nos revés, no cativeiro. E eu quero ler aqui com os irmãos, este mesmo povo de Israel se encontra aqui no Salmo 137, quando eles estavam no cativeiro. Será que eles louvaram a Deus ali no cativeiro? Olha o Salmo 137. Claro que o contexto tem uma boa explicação sobre isso, mas peguei como base para trazer essa visão. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, choramos, lembrando-nos de Sião. Salmo 137, versículo 2. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então, começa a dizer aqui que eles estavam com as harpas na Babilônia,
estava com as suas harpas no cativeiro, mas chega um momento que a angústia, o abatimento, uma certa depressão invade a sua alma, seu coração, e eles param de louvar. Eles penduram as suas harpas. E no versículo 3 diz: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Versículo 4: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Muito bem, como entoar os cânticos do Senhor em terra estranha? É compreensível a visão, a situação que eles estavam enfrentando, a tristeza, o abatimento que estava na alma deles, mas que os impediu de louvar a Deus. E eles perderam uma grande oportunidade de engrandecer e louvar o nome do Senhor no cativeiro. Talvez alguns daqueles quais eles citaram aqui, olha, vou ler novamente, que eles colocaram como até uma desculpa: aqueles que nos levavam cativos, nos pediam uma canção. Depois falou assim também: os que nos destruíram, que nos alegrássemos. Por certo, viesse a haver entre aqueles homens que levaram como cativos, aqueles que os destruíram, quem sabe ali havia um manso de coração, quem sabe ali havia um humilde de coração, que ao ouvir os cânticos de Sião, iriam se alegrar. Veja que, voltando no Salmos 34, quando ele diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. E eles, estando na Babilônia, no cativeiro, entenderam que não era um momento de se louvar a Deus. E eu entendo que eles perderam uma grande oportunidade de alcançar um coração manso e humilde que estava precisando ouvir aquele louvor. Então eu quero nessa noite encarecidamente pedir a você que é músico, levita, adorador do Senhor: não pare de louvar. E não importa o tempo, a circunstância, onde você esteja, se Deus moveu o seu coração, abra sua boca e louve ao Senhor, porque os mansos ouvirão e se alegrarão. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos revela, meus irmãos, duas pessoas que eu posso dizer talvez seja desses malucos, loucos por Jesus. Esses que eram loucos pela mensagem da cruz, como o apóstolo Paulo bem mostra quem ele era. Exatamente Paulo e Silas, numa situação totalmente diferente do que o povo de Israel aqui se encontrava. Israel, estando na Babilônia, no cativeiro, negaram-se ali a louvar no cativeiro, e quando recebeu a graça e foram libertos, aí sim o coração se alegrou, veio o riso, a boca se encheu de cântico, e eles puderam dizer: olha, grandes coisas tem nos feito o Senhor, e é por isso que nós estamos alegres. Ou seja, estamos alegres porque Deus tem nos feito grandes coisas. Agora, meus irmãos, a situação de Paulo e Silas era diferente. Eles também estavam no cativeiro, eles também estavam ali amarrados, estavam presos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 em diante, diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas também estavam presos. E vê aqui no versículo 34, quando no versículo 3 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. E eu não sei se foi Paulo quem convidou a Silas, ou se foi Silas quem convidou a Paulo, quem sabe dizendo: Silas, exalte a Deus comigo, juntos vamos exaltar o nosso Deus. Eles estavam presos, eles estavam com os pés amarrados, mas um convidando o outro: e eu estou contigo nesse cântico, Paulo. Então começaram a orar, e começaram a louvar a Deus, dentro da prisão, e o resultado veio logo em seguida, de imediato, porque Deus mandou um grande terremoto naquele lugar, e todas as portas se abriram. Meus irmãos, Paulo e Silas nos dão uma lição preciosa, de que nós podemos e devemos louvar a Deus também nos revés, também nas horas difíceis, mesmo nas prisões, no cativeiro. É tempo de louvar a Deus, é tempo de exaltar o nome do Senhor. Eu não sei, meus irmãos, naquele momento, a altura do cântico, das vozes de Paulo e Silas, mas havia mansos ali que estava preso também, havia coração humildes que estava ali preso com eles, e eles estavam ouvindo, enquanto Paulo e Silas louvavam, eles estavam ouvindo, e a graça, quando foi derramada, quando abriu as portas, aqueles que estavam ouvindo também foram alcançados, porque não foi somente as prisões de Paulo e Silas que se abriram, não, diz a palavra, que de todos abriram as portas, todos abriram as portas. Quando você louva a Deus, aqueles que te ouvem também são alcançados pela bondade do Senhor. Então não pare de louvar a Deus, porque os mansos ouvirão e se alegrarão. Grande foi a alegria daqueles presos que ali estavam também. E eu não sei, meus irmãos, aquele terremoto, se de repente não era a chegada do anjo de Deus, que veio para quebrar aqueles grilhões, que chegou para abrir aquelas prisões. Aleluia, quando Jesus foi ressuscitado, que o anjo desceu para remover a pedra, houve um grande terremoto, e nessa noite eu sinto de Deus, aleluia, ele dizer, que Deus está enviando o seu anjo, para libertar vida, para despedaçar grilhões, não importa a situação que você esteja vivendo neste momento, aleluia, não importa o que tem te prendido, Deus nesta noite traz libertação para a tua vida. Aleluia, enquanto aqui louvamos a Deus, aí você é alcançado pela graça e a bondade do Senhor. Oh, glória, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então nós demos aqui o primeiro conselho de Davi: louvai ao Senhor, glória a Deus. O segundo conselho, nós também já lemos aqui no versículo 3, engrandecei ao Senhor, tornai grande o seu nome. Veja, engrandecei ao Senhor comigo, aleluia. O salmista ali não era egoísta, de querer ser estrela, querer louvar sozinho, não, ele queria parceria, ele queria repartir aquele momento de alegria. Então ele olhou para o seu irmão e diz: louve a Deus comigo, engrandeça a Deus comigo. Eu não sei na tua casa quem está do teu lado, mas convida ele para engrandecer o nome do Senhor contigo nessa noite. Aqui no templo, se você pode, convida o teu irmão, engrandecei ao Senhor comigo nesta noite, aleluia. Aleluia, engrandecer o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome, juntos exaltemos o seu nome, aleluia. Mas eu não sei nenhum hino, não sei nenhum louvor, mas o glória, glória, aleluia, você conhece. Começa a dizer: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Terceiro conselho: buscai, aleluia,
Primeiro louvai, segundo engrandecei, terceiro buscai. Versículo 4 ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quantos temores que assolam a humanidade nesses dias, quantas pessoas temerosas do amanhã, temerosas da gripe que está acontecendo, do vírus que está na terra. Outros já mudam, já estão temerosos por conta da vacina. São muitos temores, temores do futuro, temores de ordem econômica, financeira, ou seja, familiar também, sentimental, conjugal. Quantos temores! E Davi aqui nos dá um conselho de como superar esses temores. E o conselho é: buscando ao Senhor. E ele fala dele mesmo: olha, eu também tinha meus temores. Eu tinha os meus temores, Davi aqui dizendo, mas eu busquei ao Senhor, e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Busque ao Senhor. Deus essa noite quer trabalhar nesse medo que você está sentindo. Tem medo até de andar sozinho, medo de tudo que te cerca, você tem sentido medo, até uma síndrome de pânico. Deus trabalha na sua alma, no seu subconsciente, no seu psicológico, para te tirar de todos os seus temores. Mais um conselho. 4. Olhai para o Senhor. Versículo 5 diz assim: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Quantos estão confusos, sem saber em quem acreditar, sem saber em quem seguir, a quem seguir, quem está com a verdade? Muitos estão no escuro, sem saber para onde ir. E o conselho de Davi é: olhai para o Senhor. Olhai, porque Ele é a luz do mundo. Olhai para o Senhor, porque aquele que olha para o Senhor é iluminado. Aquele que olha para o Senhor é iluminado. Sabe o rosto de Jesus? Ele brilha mais do que o sol. Aleluia. O sol do meio-dia. Assim é o resplendor do rosto do Senhor. Então, se você pode, olha para o Senhor, que você vai ser iluminado. Aleluia. E você não será confundido. O quinto conselho: clamai. Vou repetir os anteriores: louvai, engrandecei, buscai, olhai. O quinto é clamai. No versículo 6 ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Quantas pessoas angustiadas nesses dias, entra na casa de Deus angustiada, é uma angústia que não passa, em casa, angustiado, trabalha, angustiado, faz uma coisa, uma atividade, outra, ouve alguma coisa, vê uma mensagem, assiste alguma coisa, e a angústia não sai. Davi, ele também passou por algumas angústias, e ele diz aqui que a primeira coisa que ele sentiu, nesse clamor, ele sentiu a sua miséria humana, porque ele diz assim: clamou este pobre. Meus irmãos, estamos falando do rei Davi. Dinheiro não era problema para ele não, aleluia, ele era o rei, mas ele se coloca na condição de um pobre, porque Davi era pobre de espírito, aleluias. E Jesus falou que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles era o reino dos céus. Quantos que são soberbos, arrogantes? Davi tinha tudo para ser, mas não. Ele dizia assim, clamou esse pobre. Aleluia. Em outra oportunidade, Salmos 40, ele vai dizer assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Ele reconhece a sua miséria humana. E o melhor momento de clamar é quando nós olhamos para nós mesmos
e reconhecemos as nossas necessidades, como nós somos dependentes do Senhor, eu então entendo que de mim mesmo eu nada posso. Quando Davi entende que o seu dinheiro não era capaz de tirar a angústia do seu coração. E quantos nesses dias preferem caminhar na angústia, acreditando que o seu braço ou o seu dinheiro pode trazer solução, e só mais se afunda nas angústias? O conselho é: clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque Ele diz: clamou este pobre ao Senhor. Primeiro, Ele ouviu, salvou de todas as suas angústias. Quando fala salvou, significa que ele estava por um fio. Aquela angústia estava prestes a sucumbir, a dar um fim na existência de Davi. Quantos que estão prestes a morrer em depressão, mas se nega a clamar? Ei, se esse é o teu estado nessa noite, comece hoje mesmo a clamar o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para estender a mão e te salvar das tuas angústias. Aleluias. Sexto conselho: provai. Ele convida. Você quer saber, quer ser abençoado? Então provai. Provai. Você quer ver a bondade do Senhor? Provai. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Eu poderia até acrescentar aqui o confiai também, mas eu deixei o provai, porque se você quer provar da bondade do Senhor, se você quer desfrutar da bondade do Senhor, fica com esse conselho, esse convite que nós estamos te fazendo nessa noite: provai e vede que o Senhor é bom. E o sétimo, para encerrarmos aqui: temei. Temei ao Senhor. Versículo 9 diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Agora preste atenção, meus irmãos, que ele diz aqui que os que o temem não tem falta alguma, mas é melhor entendermos essa situação, como no Salmos 23, ele diz assim que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas depois ele apresenta também que havia vale da sombra da morte. Mas a diferença é que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor passaria com ele. Tinha o inimigo também. Mas a diferença é que na presença do inimigo, o Senhor preparava uma mesa perante ele. Aleluia. Então essa falta de nada, explica aqui no versículo 18 e 19, diz assim, olha: perto está o Senhor os que têm o coração quebrantado, salvos contritos de espírito. Agora diz versículo 19: muitas são as aflições do justo. Então o justo também passa por aflições também, só que tem uma diferença, porque diz assim: mas o Senhor o livra de todas. Glória ao nome do Senhor. Fique com esses conselhos, do rei Davi, do salmista Davi, aqui no Salmo 34, se você pode, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, medite um pouco melhor em cada item que foi aqui mencionado, e pode ter certeza, garantia da palavra de Deus, que você terá uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus, meu Pai, continua abençoando esses teus filhos, ó Deus, que acompanharam essa palavra, a tua palavra nessa noite. Fica, meu Deus, com eles, sustenta nas suas mãos e dai a vitória que eles precisam, em nome de Jesus. Amém.